No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora leve um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Olá, herdeirinhos, herdeirinhas de Deus. Graça, paz e misericórdia do Senhor seja com você e com toda a sua família. Meu nome é Valquíria e nós estamos aqui no nosso canal Declarando Vida. E esse texto é muito lindo, muito maravilhoso, né? Ver que Jesus foi convidado para um casamento. Quando eu e meu esposo nós nos casamos, isso há 22 anos atrás, vai fazer 22 anos, dia 21 agora de janeiro, no nosso convite de casamento, nós colocamos este versículo: "E foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas", né, nessa tradução. E porque era o desejo do nosso coração, de que Jesus fosse a presença mais importante no nosso casamento. E pode faltar tudo, queridos, mas não pode faltar Jesus. Quantos casais, quantas famílias, quantas empresas, quantos negócios, quantos lugares onde você vê tanta coisa, mas não tem Jesus. Jesus precisa ser a prioridade, ele precisa ser o primeiro convidado, convidado especial, convidado mais importante. A presença dele não pode faltar. A presença dele é o que nos dá base, que nos dá sustento. A presença dele é refúgio, é fortaleza, é alegria. A presença dele nos ajuda nos dias bons e nos dias maus. Então, eu gostaria de conversar com você hoje e dizer, talvez você fala, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas mesmo assim, convide Jesus a ser o líder, a ser o Senhor, a ter o domínio sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua vida como mãe. Talvez você tenha lidado com situações com seus filhos que você não sabe o que fazer, que você não sabe como responder, você não sabe como lidar, muitas vezes com criança pequena, que você, às vezes, seu filho é pequeno, mas você está perdendo o controle. Peça para Jesus: Jesus, me ajuda nessa situação, toma a direção, me orienta, me dá sabedoria. Desejo do coração de Deus é que nós, como pai, mãe, sejamos orientados, sejamos direcionados por Ele na educação dos nossos filhos, na orientação que nós precisamos dar no mundo em que nós vivemos. Se nós sermos orientados pela palavra de Deus, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não venha se desviar dele.
Está escrito lá em Provérbios. E convida Jesus para os seus negócios. Convida Jesus para o seu casamento. Convida Jesus para que você saiba lidar com seus pais já idosos. Convida Jesus para lidar com essa pessoa difícil. Tem pessoas, às vezes, que são diamantes na nossa vida. Pessoas, às vezes, que são tão difíceis de lidar, né, queridos? Pessoas que acabam sendo um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. E você fala, às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, não sei, se eu fico calado diante dessa pessoa é ruim, se eu falo é ruim, eu não sei como lidar com essa situação. Então só Jesus para nos orientar, e a presença dele vai ser o que nós precisamos para lidar com essa situação. É interessante que é assim, olha, faz o que Jesus te diz e o milagre vai acontecer. Foi o que aconteceu naquela festa de casamento. Jesus havia sido convidado, né, para aquele casamento. E ainda bem que eles convidaram ele. Imagina se aquele casal, aquela família, eles não tivessem convidado Jesus. Naquele momento que faltou o vinho, porque o vinho ali num casamento, naquela época, era um marco do casamento, era o que trazia um bom modo de mostrar uma boa recepção aos convidados. Mas Jesus estava lá quando o vinho acabou. E o vinho simboliza a alegria. Talvez no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, a alegria acabou. Mas quando Jesus está na tua casa, está na tua vida, Ele pode trazer a alegria de volta. Porque Ele é o Deus de toda alegria, de toda paz. Jesus, Ele quer fazer parte, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Talvez chegue um dia em que o vinho acabe, né? Essa alegria, acabe a honra, acabe os relacionamentos e tantas outras coisas acabem. Mas quando Jesus está presente, haverá milagres. Porque o primeiro milagre de Jesus, ele foi um casamento. Olha como Deus tem a família como base. O casamento é a base da sociedade, porque é por isso que o inimigo tem tentado tanto destruir os casamentos, destruir as famílias. Mas a palavra de Deus diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João. Em João 2,5 a gente vê que a mãe de Jesus disse assim: façam tudo o que ele lhes mandar. É interessante que ela foi lá falar com ele. Falou: filho, eles não têm mais vinho. Tipo, filho, ajuda eles, faz alguma coisa. E ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas talvez pela misericórdia de Deus, porque aquelas pessoas honraram ele e os discípulos. Os discípulos eram amigos de Jesus e eles também estavam ali. E o milagre aconteceu, porque aqueles serventes, eles ouviram o que a mãe de Jesus disse e fizeram o que Jesus ordenou a eles. Aqueles potes, eles não eram os potes que foram cheios de água, que Jesus mandou que enchessem de água, eles não eram usados para vinho, mas eles eram usados para a cerimônia de purificação dos judeus. Muitas vezes, queridos, Jesus vai nos mandar fazer o que não tem sentido. Talvez não tenha sentido para você dialogar com o seu filho. De repente sair um dia, levar ele em algum lugar para vocês poderem caminhar ali, conversar. Aquilo não faz sentido. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho tanta coisa em casa para fazer, eu tenho tantas tarefas, mas aquilo é o que vai fazer sentido. Aquele filho precisa conversar com você. Muitas vezes Deus vai nos mandar fazer aquilo que não tem, muitas vezes, lógica.
Lógico que é certo nós conversarmos com nossos filhos, mas muitas vezes Deus vai nos mandar fazer o que não tem lógica, o que sai fora da nossa rotina, entendeu? O que sai fora daquilo que a gente está acostumado, o que sai fora daquilo que a gente planejou. E Ele vai falar, deixa isso aí de lado e faz isso aqui que eu estou falando. E quando nós fazemos o que Jesus nos diz, o que está escrito, queridos, na palavra, ouça. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, examine as escrituras e você vai ver o que Jesus diz para você fazer. Talvez no seu casamento você vai ter que tomar direções que você não está tomando, que para você não tem lógica. Não tem lógica, talvez, honrar esse homem que não te honra, honrar essa mulher que não te honra, mas faz isso e o milagre vai chegar. Talvez seja o totalmente contrário do que você está fazendo. Talvez aí dentro da tua casa está a lei do silêncio. Quebra essa lei do silêncio, fala. E a primeira coisa, ore por sua família. Deixe os seus negócios na mão do Senhor. Ore por seus negócios, confie. Talvez você já se revirou, você já fez o que podia, você já sabe, mas deixa o controle, entrega na mão do Senhor, porque quando nós fazemos o que Jesus diz, a provisão chega, o milagre chega, a bênção chega, a transformação chega, por causa da presença dEle, por causa da liderança dEle, por causa da direção dEle, por causa da orientação que Ele nos dá. E aquele casamento, aquela família que estava se iniciando aqui em João 2, eles não foram envergonhados. Eles iam passar uma grande vergonha porque tinha acabado o vinho, mas não. Quando os servos foram e ofereceram para o mestre ali do cerimonial, do casamento, aquele vinho, ele ficou admirado. Ele falou assim, não, todo mundo oferece o melhor vinho e depois quando o mundo já está alegre, aí eles oferecem um vinho inferior, mas vocês não, vocês deixaram o melhor vinho agora para o final, vocês continuam com coisas maravilhosas neste casamento e é isso que Deus tem para a nossa vida, coisas muito melhores, coisas muito maiores em todo o tempo, porque Ele é Deus. Haverá dias, queridos, em que nós não vamos entender, mas o vinho vai acabar. Aparentemente não vai ter alegria, não vai ter honra, mas se Jesus é o seu convidado, milagres vão acontecer. Sabe por quê? Porque isso aumenta a nossa fé nele, porque isso aumenta a nossa crença, a nossa fé, a nossa disposição em servir a Deus, em honrá-lo, porque a gente vê que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente Deus é poderoso, verdadeiramente milagres acontecem através da palavra do Deus vivo. E nós queremos orar nesta hora. E eu quero convidar você a deixar tudo que está te afligindo, tudo que você já tentou fazer, deixar nas mãos de Jesus, deixar o controle nas mãos dEle. Deixa Ele fazer. E você vai se surpreender com a grandiosidade do Mestre. Pai querido, nós te louvamos por este momento tão precioso em que nós estamos na Tua presença, como é bom buscar ao Senhor. E nós queremos, Jesus, te convidar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para os nossos estudos. Te convidar, Jesus, a cuidar. Te convidar, Jesus, a orientar. Te convidar, Jesus, a liderar, a ser o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Senhor, talvez essa pessoa tenha lidado com coisas tão difíceis que ela, Senhor, está tão esmorecido, está tão cansado, tão abatido. Mas o Senhor diz na Tua palavra, lá em Isaías 40, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Traz novas forças, Pai. Que essa pessoa venha subir alto como águia,
correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Novas forças dentro deste lar, novas forças para que este casamento, Senhor, prospere, em nome de Jesus, seja abençoado. Esta mãe, estes filhos, este pai, esta família, estes avós, pais, estes parentes, toca, Senhor, onde precisa do teu toque, em todas as áreas. Senhor, faz milagres. Senhor, em nome de Jesus, a tua presença traz mudanças. Tua presença, a tua liderança, a tua direção, a tua orientação traz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Deus, não deixa nós andarmos pela lógica, mas ensina-nos a andarmos pela fé. Abre os nossos olhos espirituais, arranca a dureza, a incredulidade, arranca a dúvida do nosso coração e acrescenta-nos a fé, dá forças para nós lermos a palavra, para nós estarmos meditando na palavra de dia e de noite. Aleluia, a palavra do Senhor é direção, a palavra do Senhor é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Dissipa todo o mal, Senhor, vindo o inimigo contra nós como uma corrente de águas. Senhor, alvora a bandeira do Senhor na nossa casa, a bandeira de Jeová Nissi nos nossos negócios, a bandeira de Jeová Jiré. Senhor, em nome de Jesus, a tua presença, Jeová Samá. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o nosso orientador. Em nome de Jesus, vem com a tua justiça, com a tua plenitude, enche-nos do teu Espírito Santo e dá-nos a alegria da tua salvação, nos sustenta na tua presença. Muito obrigado, Jesus. É em teu nome que nós oramos, declarando, abrindo a nossa boca e dizendo: haja cura, haja libertação, haja provisão, haja restauração, haja edificação, haja provisão, haja novos começos, haja a bênção e a graça do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Herdeirinhos e herdeirinhas de Deus, que você fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Então compartilhe com alguém, deixe aí o seu comentário também. Isso nos ajuda muito a crescer no YouTube. Obrigado por sua presença aqui no nosso canal. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.